Hoje vamos descobrir o que os cientistas estabeleceram como os limites máximos das habilidades humanas. Quão rápido podemos correr? Quantos Gs podemos suportar? Qual é o limite máximo da resistência humana? Sou Stu, bem-vindos ao Debunked. Estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Quão rápido podemos correr? Agora, essa parece realmente simples no papel. Eu digo o nome Usain Bolt e passamos para o próximo tópico. Afinal, ele detém o recorde do tempo mais rápido em 100 metros com 9 segundos e 58 centésimos, o que significa que ele correu a uma velocidade de 37,6 km/h. Mas essa é apenas a média dele. Bolt atingiu sua velocidade máxima por volta dos 68 metros, onde ele atingiu 27,79 milhas ou 44,72 km por hora, mais de 19% mais rápido. Porém, a história tem uma reviravolta. Nas Olimpíadas de 1964, Bob Hayes percorreu a distância em apenas 8,6 segundos, quase um segundo mais rápido que o atual recorde mundial de Bolt. Mas Hayes foi o último corredor no revezamento de 100 metros, o que significa que ele não teve uma largada parada como na prova individual. Mas, felizmente, Bolt também correu essa etapa do revezamento de 100 metros, e seu tempo mais rápido é 0,05 segundos mais lento que Bob Hayes. Agora, sabemos que Hayes tem oficialmente o recorde mundial dos 100 metros rasos. Mas em 1964, a tecnologia não estava lá para registrar sua velocidade máxima. Mas podemos calcular sua média. E o que sabemos é que Hayes é 0,5% mais rápido do que o tempo mais rápido de Bolt. Poderíamos calcular que a velocidade máxima de Hayes é 0,58% mais rápida do que a de Bolt. Considerando que a pista de cinzas em que Hayes correu é de 2 a 3% mais lenta que as pistas de borracha modernas, estima-se que a velocidade mais rápida já alcançada por um humano é de 46,09 km/h ou 28,64 mph. Mas os humanos de amanhã poderiam correr ainda mais rápido? Bem, sem querer parecer um porco comunista, poderia ser um caso de 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Um estudo de 2010 descobriu que os humanos não são tão eficientes em correr, porque quando estamos correndo, na verdade, passamos uma quantidade surpreendentemente grande de tempo no ar. O que significa que não há força nos impulsionando. Um humano muito rápido fica no chão cerca de 42 ou 43% do tempo total de passada. Já para um quadrúpede veloz, são 2/3 do tempo de passada. O quadrúpede mais rápido pode atingir velocidades superiores a 30 metros por segundo, cerca de 3 vezes mais rápido do que os humanos mais rápidos da história. Animais com 4 patas têm maior contato com o chão ao correr, permitindo-lhes se impulsionar com mais rapidez. Somos abençoados com 4 membros, mas não usamos 2 deles para correr. Alguns já correm com todas as 4 patas. Um estudo de 2016 analisou os tempos mais rápidos de 100 metros para humanos correndo com todas as 4 e descobriu que, desde que os registros da façanha começaram em 2008 até a definição do recorde mundial de 2015, esse tempo caiu rapidamente de 18 segundos e 58 centésimos para 15 segundos e 71 centésimos. Se esse progresso pudesse ser mantido, o estudo sugeriu que humanos correndo com todas as 4 poderiam quebrar o recorde de 2 pernas até 2048. Quão forte podemos soco? Quando se trata de bater em coisas com muita força, um estudo de 2005 conduzido por Cynthia Burr nos deu uma boa ideia de quão forte podemos bater. Durante o experimento, 7 boxeadores olímpicos foram encarregados de bater em um boneco, que media a força de cada soco que recebia. Em média, esses socos de nível olímpico aterrissaram com uma força de 3.427 newtons. Para colocar isso em perspectiva, o ser humano médio exerce uma força de apenas 600 newtons na Terra. O soco mais forte lançado durante este estudo foi um impressionante 4.471, desta vez equivalente a um urso polar de meia tonelada.
Um estudo semelhante de 1985, envolvendo o boxeador peso pesado Frank Bruno, descobriu que o futuro campeão mundial poderia desferir um soco de 4.096 newtons em um pêndulo suspenso em condições de teste. A partir disso, os cientistas envolvidos estimaram que, na prática, um golpe semelhante na cabeça de um humano seria desferido com 6.320 newtons de força. O estudo equiparou tal soco a ser atingido por um malho de madeira acolchoado de 6 kg, sendo balançado a 32 km por hora. Tal soco, ou presumivelmente o malho, aceleraria à frente com uma força G de 53 Gs. O que nos leva bem a... Quantos Gs podemos suportar? Como sempre, diferentes humanos têm diferentes tolerâncias para forças G. Além disso, o efeito no corpo humano não depende apenas do nível de força G, mas também da orientação do corpo e de quanto tempo essa força G está agindo em nosso corpo. Da mesma forma, a aceleração vertical pode ser um problema para nossos corpos, pois isso pode enviar seu sangue para os seus pés e longe do seu cérebro, privando-o de oxigênio. Seu cérebro só consegue lidar com cerca de 4 segundos sem O2 antes de você perder a consciência, e a maioria de nós desmaiaria com 5G em menos de 10 segundos. Por outro lado, os humanos toleram mais aceleração para frente e para trás. Nos anos 1940 e 1950, experimentos militares dos Estados Unidos da América usaram um trenó movido a foguete para descobrir quantos Gs uma pessoa poderia suportar, quando 18 Gs era considerado o limite. O coronel John Stapp, médico da aviação da Força Aérea dos Estados Unidos da América, era o garoto propaganda de experimentos que o submeteram a punições físicas extremas para provar que o corpo humano era capaz de suportar muito mais do que a opinião científica convencional considerava possível. Seu rosto refletia tensão. O coronel Stapp é submetido a uma pressão gravitacional 35 vezes. O seu próprio peso. Seu teste final e mais famoso em 1954 viu Stapp andar em um trenó que tinha 9 foguetes na parte de trás, capaz de produzir até 40.000 libras de empuxo. Na decolagem, os foguetes aceleraram Stapp a 632 milhas por hora em apenas 5 segundos. Dessa velocidade máxima, o trenó parou completamente em apenas 1,4 segundos. Essa desaceleração equivaleu a 46,2 G. Surpreendentemente, Stapp sobreviveu, mas com ferimentos. Ele havia quebrado costelas, fraturado os pulsos e ficou temporariamente cego. No entanto, apesar de seu sacrifício, Stapp não detém o recorde. Essa honra vai para o capitão L-50, Bidding, também da Força Aérea dos Estados Unidos da América, que em 1958 andou em um trenó a jato, em uma pista mais curta enquanto estava de costas, e experimentou uma desaceleração de 83 G por 0,04 de um segundo. Bidding entrou em estado de choque e por um tempo foi considerado em estado crítico. Porém, 5 dias depois, ele retornou ao trabalho sem incapacidade permanente. Bidding detém o recorde de maior força G voluntária já experimentada por um humano. Para o recorde não voluntário, precisamos fazer uma viagem ao Texas Motor Speedway em 2003. Estávamos na volta 188 do Chevy 500 e o piloto sueco de IndyCar, Kenny Brack, se envolve em um acidente a 220 mph, ou 354 km/h, que lança seu carro pelo ar e contra um poste de aço. A desaceleração, que durou por um instante, foi de 214 G, dando a Brack o recorde da maior força G já sobrevivida por um humano. Quanto podemos levantar? Quando se trata de pesos, parece que os humanos já estão perto do limite do que podem levantar. A progressão dos recordes mundiais de levantamento de peso continua, mas há indícios de que o ritmo está diminuindo. Os halterofilistas atuais, mesmo os que usam esteroides, estão próximos do limite do potencial humano. O corpo tenta limitar o quanto uma pessoa pode levantar para evitar lesões ao tentar se exibir na academia. Essencialmente, o cérebro limita o número de fibras musculares que são ativadas em um dado momento, tornando esse limite tanto um problema mental quanto físico. Levantadores de peso de elite conseguem erguer cerca de 454 kg no levantamento terra e pouco mais da metade disso acima da cabeça.
Mas para ir além, Schroeder defende que precisamos aprimorar nossa capacidade mental e aprender a limitar os sinais cerebrais que nos impedem de ativar totalmente nossas fibras musculares. Se conseguirmos fazer isso, Schroeder afirma que os levantadores de peso poderiam melhorar seu desempenho em cerca de 20%. E, considerando que o recorde mundial de levantamento terra melhorou de 457,5 kg para 501 kg nos últimos 10 anos, um aumento de pouco mais de 9%, parece que estamos nos aproximando rapidamente do limite previsto por Schroeder. No entanto, se quisermos tentar identificar o maior peso já levantado por um humano, precisamos adotar uma nova abordagem. Isso mesmo, estamos falando do levantamento de costas. Essa técnica é um pouco diferente, pois envolve levantar um peso em uma plataforma nas suas costas a partir de uma posição curvada ou de 4. Em 1993, o homem forte canadense Greg Ernst usou esse método para levantar 2.422 kg, quase 2.445,8 kg. Isso é aproximadamente o mesmo que um rinoceronte branco adulto ou 29 americanos de tamanho médio. Para te dar uma ideia de quanta diferença essa técnica faz, o recorde de 501 kg para levantamento terra equivale a apenas uma alce fêmea do Alasca, ou apenas 6 americanos. Agora vamos descobrir o que é. O limite da resistência humana. Para a maioria de nós, a ideia de correr uma maratona é ótima, contanto que permaneça apenas como uma ideia. A realidade, é claro, é muito mais assustadora e desafiadora. Contudo, como espécie, somos capazes de realizar façanhas de resistência muito mais desafiadoras do que correr uma maratona. Pegue a corrida de autotranscendência de 3.100 milhas, que você deve ter adivinhado que tem 3.100 milhas de comprimento, quase 5.000 quilômetros, e é a corrida a pé mais longa do mundo. Os competidores têm 52 dias para completar a distância, o que significa que eles têm que fazer uma média de 59,6 milhas ou 95,9 quilômetros por dia. No entanto, 60 milhas por dia não é nada para alguns, com Camille Herron correndo 167, 12,8 quilômetros, 270 quilômetros em 24 horas para estabelecer o recorde feminino de corrida de ultradistância, enquanto o detentor do recorde masculino, Yannis Kouros, atingiu 188, 9,6 quilômetros, mais de 300 quilômetros. E eu provavelmente deveria mencionar Dean Karnazes, que correu 350 milhas, mais de 560 quilômetros, em 80 horas e 44 minutos sem parar. Mas quais são os limites da resistência humana? Segundo um estudo de 2019, tudo se resume a uma fórmula relativamente simples. O corpo é limitado a queimar calorias a 2,5 vezes a taxa metabólica de repouso. O taxa metabólica de repouso se refere às calorias que o corpo queima quando está, bem, em repouso. Para a maioria de nós, queimar 2,5 vezes o taxa metabólica de repouso equivaleria a 4.000 calorias por dia. Agora, devo ressaltar que o corpo é capaz de consumir calorias a mais de 2,5 vezes o taxa metabólica de repouso. Correr uma maratona pode aumentar o taxa metabólica de repouso em até 15,6 vezes, enquanto os ciclistas do Tour de France atingem 4,9 vezes o taxa metabólica de repouso durante os 23 dias da corrida. O ponto não é que podemos queimar mais calorias quando precisamos delas, mas que, ao longo do tempo, nossos corpos não conseguem manter um nível superior a 2,5 vezes o taxa metabólica de repouso. O estudo revelou que o metabolismo dos ultramaratonistas participantes de uma corrida de 3.080 milhas reduziu para trazê-los ao limite do taxa metabólica de repouso. Exceder esse limite regularmente significa que você vai gradualmente se desgastar, pois você recorre às suas próprias reservas de gordura para compensar a falta. Pesquisadores descobriram que o corpo não consegue processar calorias suficientes por longos períodos para ultrapassar 2,5 vezes o taxa metabólica de repouso, então aumentar a contagem de calorias não é uma alternativa viável. No final, o corpo precisa encontrar um equilíbrio para ingestão e uso de energia quando levado ao limite. E é isso.